tuas mãos, o céu azul de estrela pontilhado, a nos mostrar a sua criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, oh, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando então, meu Deus, vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, meu filho dado ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus, e aplaude o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor Deus, vem nos abençoando, Pai amado. Senhor Deus, vem abençoando o nosso lar, Pai. Entra na nossa casa, Senhor Deus. Limpa nossos lares, nossa casa, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Pai amado, entra nas nossas vidas, Pai. Nos ensina aquilo que precisamos aprender de Ti, Pai amado. Nos dá aquilo que só o Senhor pode nos dar, Pai amado, que é a salvação que tanto buscamos, é a salvação da nossa família, Pai amado. Eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, entre os nossos lares, nos batiza no Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, nos ensina como te servir. Espírito Santo de Deus, nos usa conforme a boa vontade de Deus. Oh, aleluia, aleluia, glórias, glórias, seja dadas a Ti. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupa que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão.
que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Como é maravilhoso a gente buscar Deus de todo o nosso coração. Oh, aleluia, glória seja dadas a Ti, oh Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, vem sobre nós, nos ensinando para como te buscar de todo o nosso coração. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve terei. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nesta tarde, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Oh Jesus, aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão e aceita nosso louvor. Jesus querido, Jesus amado, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Jesus, assim como o Senhor foi pela manhã, meu Deus, seja agora à tarde, trazendo bênção e abençoando o teu povo, meu Deus. Abençoa este povo que vai ouvir através da internet, Pai. Seja em qual país eles ouvir, Senhor. Que esta palavra vá de encontro àquilo que ele busca, àquilo que ele orou, aquilo, meu Deus, que seja a resposta do coração de Deus para o coração desta pessoa, meu Deus. Abençoa esta pregação, abençoa, meu Deus, todos que vão ouvir, abençoa o coração que vai receber e coloca neste coração fé para que ele guarde esta palavra e esta palavra venha se manifestar a ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver uma palavra que está, mas basicamente eu vou pregar o que a pastora pregou, tá? Não da mesma forma, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada noite. Nós vamos ver lá em Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Bem conhecido este versículo, que diz: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quem é o justo, irmão Dimas? O justo é todo aquele que
que estamos alinhados, obedecendo a palavra de Deus, porque nós somos justificados pela palavra, não é pelo que nós somos, não é pela nossa bondade, é pela palavra de Deus. Quando nós estamos ligados na palavra, ela vai se manifestar a nós, e tudo que nós pedimos, e tudo que nós pensamos, ela vai se manifestar na nossa vida e fazer aquilo para qual foi enviada. Oh Jesus amado, vem nos abençoar nesta tarde, porque a tua palavra diz que o justo viverá da fé, e nós queremos viver desta fé, a fé que transcende tudo, a fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Agora nós vamos para uma mensagem que está lá em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito bonita e promissora. Todos acharam? Então, abra o seu coração e abra seus ouvidos para que o Espírito Santo possa gravar essa palavra no teu coração, para que ela seja lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Pela manhã é bom que a Bíblia sai aqui no monitor, mas nós não temos pessoas para fazer isso à tarde, por enquanto, né? Todos acharam? Então fala assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então aquela multidão sempre se aproximava de Jesus, porque sabia que ia receber de Jesus alguma coisa. A palavra de Deus declara que todos os coxos, cegos, surdos, mudos e de outras doenças que procuravam Jesus, eles eram curados. E muitas vezes a Bíblia relata duas multiplicações de pães que Jesus alimentava fisicamente, né? Quando ele repartiu os pães e os peixes. Mas quando essa multidão via a palavra, irmão, ela já ficava saciada, porque através da palavra vem a fé e a pessoa recebe aquilo que busca, aquilo que pede. Aí falou aqui: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, você que está assistindo, ouvindo esta palavra, você até já desistiu, está lavando suas redes. O problema é que você está só presenciando, você acha que não tem solução. Mas Jesus, através desta palavra que você está ouvindo agora, e ouvindo, Ele vai te levantar para que você não fique olhando as redes, não fique apenas lavando a rede, ou não fique apenas olhando para o problema. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Então Jesus quer aliviar o teu sofrimento, Jesus quer solucionar os teus problemas, mas Ele quer que você aprenda dele. Se você não aprender a palavra, irmão, não adianta nada você estar 20, 30 anos
só seguindo Jesus como esta multidão. Você tem que aprender da palavra, para que esta palavra, que é o próprio Jesus, está lá em Apocalipse, para que esta palavra venha de encontro àquilo que você está buscando. Porque o justo viverá da fé, não é daquilo que vê. Esses pescadores passaram a noite toda. No caso aqui era Pedro e André. Passaram a noite toda. Com relação à pescaria, eles viram que não tinha mais solução. Não tinha peixe. Então eles estavam simplesmente lavando a rede. Aí Jesus lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pedindo que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Nós temos que receber de Jesus, irmão, os ensinamentos bíblicos, que é o que vai fazer eu e você mais do que vencedor, vencer os problemas. Porque as pessoas, irmão, cantam, gritam, né? O pastor diz, você é mais do que vencedor. Em todas as coisas nós somos, desde que aprendemos de Jesus e aplicamos a palavra na nossa vida. Jesus diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver ligado em mim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo, irmão. Mas nós temos que estar olhando para Jesus, não é para o problema. O problema vem, irmão. Esses homens eram pescadores, passaram a noite jogando a rede, não pegaram nada. Mas houve uma coisa que aconteceu com eles. Jesus entrou no barco deles. Quando Jesus entra no seu barco, na sua casa, ele entra para haver uma mudança. Perguntaram para o apóstolo Paulo, o carcereiro perguntou, o que é que é necessário que eu faça para ter a salvação? Paulo respondeu através do Espírito Santo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que bem, você será salvo, sua família será salva, aqueles que estão no seu barco, na sua casa, eles serão salvos. Não importa como você está vendo eles, Jesus veio para solucionar os problemas. Então Jesus e quando acabou de falar, disse a Simão, olha a importância de você ouvir a palavra. Disse a Simão, Simão, afasta-te ao alto e lança a vossa rede para pescar. A mesma coisa Jesus diz para você hoje. Afaste dessas pessoas que querem tirar você do propósito de Deus. Afastar, irmão, não é largar, é não estar convivendo. O Salmo 1 diz isso. Eu sempre falo que o Salmo do crente é o Salmo 1. O crente que viveu o Salmo 1, ele vai receber bênção. O crente que estiver a palavra de Deus
na vida dele e ele praticar o sim, sim, não, não, ele vai ser bem sucedido. Porque a palavra de Deus só tem o sim ou não. Não tem um porém, não tem um mais ou menos. Ou é sim ou não. Agrada a quem agradar, desagrada a quem desagradar. E Pedro, ouvindo aquelas palavras, Jesus mandando ele lançar novamente as redes, o diabo vai fazer de tudo. Não lance mais sua rede. Ou seja, não ore mais. O médico falou, o advogado disse, o juiz disse, a vizinha veio falar. Não faça mal, não ore mais. Você já orou por esse problema? Enquanto a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes, corta para frente e corta para trás. A palavra de Deus diz que ela é como um martelo, esmiuça toda a penha. Enquanto não esmiuçar essa penha, você não pode desistir. Não escute nem a direita nem a esquerda, escute Jesus, como Pedro escutou. Ele sabia que o mar não estava para peixe, mas ouviu a palavra de fé. É isso a diferença entre você receber e não receber. É ouvir, guardar e praticar. Porque quando você pratica aquilo que recebeu, que está no seu coração, Deus vai agir, irmão. E o diabo não pode impedir. Agindo Deus, mas ninguém mesmo impedirá. Agora, se você coloca dúvida, eu já orei demais, eu já busquei, eu fui aqui, fui acolá. Não precisa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, aqui o texto, voltando para o texto, lançai a rede para pescar. Não foi para jogar de qualquer maneira. Então a ordem de Jesus foi lançar a rede para pescar. Lançai a rede para você ser curado. Lançai a rede para você resolver este problema. Acontece que nós deixamos a palavra e colocamos nosso Deus como um Deus pequeno. Uma vez eu ouvi de um pregador, ele dizendo: o seu Deus é do tamanho que você faz ele. Se você tem um Deus pequeno, ele será pequeno para você. Mas o nosso Deus é grandioso. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um general que nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. O Deus que diz para você que o choro pode até durar a noite toda, mas que a alegria viria pelo amanhecer. É este mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquele fornalho ardente. É este mesmo Deus que tirou Daniel das covas do leão. É esse Deus que você serve, é esse Deus que nós servimos. É um Deus que não tem falta. Por isso ele colocou no Salmo 23, quando você tem esse Senhor, nada vai te faltar. Mas nada mesmo. Não fica olhando para a doença, para a fraqueza, porque senão você sucumbe. Eu tenho uma pregação que eu coloquei faz tempo, está aí na internet, que diz assim que deserto não é coisa para cristão. Deserto é passagem de cristão, mas não é parada de cristão. O cristão não pode parar no deserto.
cristão tem que passar pelo deserto, sabendo que lá na frente terá oásis, terá sombra e água fresca, como diz a palavra de Deus. Então Deus disse: joga a rede para pescar. Joga a tua rede, meu irmão. Joga a tua rede, minha irmã. Confiando na palavra. Aí a palavra de Deus disse, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar e lança a tua rede para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei. Irmão, irmã, se coloque no lado de Deus. Você já orou muito, fez campanha. Não olhe para essas coisas. Deus ouviu a tua oração, mas está faltando alguma coisinha, um pouquinho de tempo, virá e não tardará a tua bênção. Se você está colocado na palavra, você será mais, muito mais do que vencedor. Esse problema vai ser resolvido breve. O rei Davi, já no final da idade dele, chegando aos 100 e poucos anos, disse que foi moço e hoje estava velho, mas nunca vi um justo, aquele que busca Deus, mendigar um pão. Você pode até passar por problemas, pode até estar vivendo problema, mas tenha certeza que Deus vai tirar você desse problema. Certeza de vitória. Se você está olhando para a palavra, se você está orando sobre a palavra, na direção que Deus está te dando, e obedecendo ao Senhor. Então, mas como tu mandas, lançarei a rede. Continue, irmão. Eu sempre falo aqui, não se distraia. Às vezes é uma palavrinha. Uma vez eu ouvi o missionário falar que ele tinha problema na audição e no ônibus viu uma igrejinha, já de noite, ele vinha do trabalho, parou, desceu do ônibus, foi na igrejinha, ficou lá atrás. Aí o pastor disse: quem se quer ser curado? Ele levantou a mão, deu um passo para frente, ele deu um passo para frente. Então é importante, irmão, estar ligado na palavra. Às vezes o pregador, o pastor está sendo usado por Deus para você fazer uma coisa. Aqui Jesus mandou lançar a rede, mas talvez o Espírito Santo esteja lembrando que você tem que fazer agora. Eu não sei qual é a tua rede, eu não sei se você já orou demais, mas não desista. Jesus disse que é bem-aventurado o homem ou a mulher, né? Que quando ele voltar, encontrar orando. Olha que beleza. Você ora 24 horas por dia? Talvez não, você tem hora para dormir, não tem? Está trabalhando, você está orando, mas muitas vezes você está falando com Deus. E Deus às vezes dá resposta através de sonhos e de visões. Nós não temos que estar olhando para o homem, temos que estar olhando para Jesus. Não posso olhar para o problema, irmão. Eu sempre falo para os irmãos aqui, quando eu entrei na igreja, até meu sapato era furado. Era um papelão de um lado e um papelão do outro. Eu trocava aquilo de quando eu andava de hora em hora. E Deus mudou a minha história. O necessário eu tenho para
comer, escolher o que eu quero. E prometi para ele e até agora cumpro. Eu ser fiel a ele sempre. Deus olha para nós as nossas qualidades. O Pedro aqui teve uma qualidade grande, irmão. Ele era pescador. Ele alertou Jesus: olha, nós passamos a noite toda. Nós somos conhecedores disso aí, mas o Senhor está mandando, eu estou reconhecendo. O Senhor tem um poder. Tem um outro livro, acho que é em Mateus, que Jesus manda lançar a rede à direita. E fazendo assim, conforme Jesus falou, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede, e fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O Pedro ficou com tanto medo em ver um milagre desse, que disse: não sou digno, de estar ao lado do Senhor. Mas o Senhor veio para quem? Não foi para os pecadores? Não foi para as pessoas que não têm, invisível, que ninguém vê, não tem capacidade? Foi para essas pessoas que Jesus veio. Foi para essas pessoas. Por isso ele quer: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não se ausente de Jesus como Pedro queria se ausentar, vendo um milagre, irmão. O barco cheio de peixe, o outro barco também jogando peixe para o outro barco, e os barcos quase que afundam de tanto peixe. A bênção quando vem, irmão, a bênção quando vem é na medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando Deus cura, está curado de tudo, irmão. Quando Deus faz, Ele faz. Você que está tratando com Deus do impossível, o Deus do impossível. Pois que espantos se apoderaram dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Por que Jesus te trouxe aqui? Para você morrer com doença? Para você passar fome? Irmã Josi, para você perder a aposentadoria? Não. Trouxe para trazer vida e vida com abundância, irmão. E nós seremos mais que vencedores. Deus vai nos surpreender a cada dia. É só você ficar ligado à palavra. E o que quer dizer com pescador de homens? Aqui no caso ele queria que eles fossem pregadores. Ô irmão, mas eu não tenho esse dom de ser pregador. Mas você tem com que faça, que mande outros pregadores. Quando Deus fala lá em Malaquias 3,10, começa lá no versículo 4, trazei todos os dias minha oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É porque Deus quer que você tenha fé, tenha fé suficiente para tirar dos recursos seus, que muitas vezes são poucos,
e colocar na obra de Deus, ser pescador de homem. Quando você faz isso, irmão, a janela do céu se abre automaticamente, sem você pedir. Se eu fosse contar os testemunhos aqui, que eu vejo quando eu conto, era muito grande as bênçãos que eu já recebi. Bênção de cura, bênção de prosperidade, muitas bênçãos. Por quê? Porque eu me coloco na palavra, eu me transporto para a palavra. Se Deus está falando assim, eu vou obedecer. Agora, se eu olho para a palavra, Deus fala, não faça isso, aí eu faço. Não minta, aí eu minto. Você faz isso, a palavra de Deus não vem, irmão. Não vai chegar na sua vida. Pedro lançou a rede em obediência à palavra de Jesus que ele estava pregando. Quando ele mandou, Pedro obedeceu. Reconheceu que através daquela palavra, aquela ministração que Jesus tinha dado, Pedro reconheceu que aquele homem era um profeta. Não reconheceu como Salvador, mas que era um profeta. Tanto que ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Deus nos trouxe aqui, irmão, para aliviar todos os nossos sofrimentos, como diz o hino. Derrota não é coisa de cristão. Esse hino me levantou, irmão. Eu cantava ele dia e noite. Porque andas abatido, amigo, né? Diz o hino. Olhe para o alto que vem salvar. Olhe para o alto. Não olhe para baixo. Eu já li um livro que fala águia e galinha. Sabe qual é a diferença da águia para a galinha? Ambas são aves. Só que a galinha, como não voa, ela fica só olhando para a comida. Come, engorda e vai para a panela. E a águia? A águia vê uma tempestade, irmão. Ela atravessa a tempestade e sabe que lá depois da tempestade o sol está bonito, ela fica lá, ó. De lá ela está vendo tudo. A galinha não, ó. Só o milho que joga. Não olha para um lado, não olha para outro, se vê um bicho para pegar, não olha nada. Então, minha avó fazia muito isso, jogava o milho, pegava a galinha, que ela estava entretida no milho. A galinha é um bicho besta. Você joga milho, pega ela e vai para a panela. Ai, galinha, você não pega fácil. Então nós temos que ter visão de águia. O que é ter visão de águia? Abrir nossa mente. Culto racional é isso, irmão. Abrir a mente. Ter a mente de Cristo. Olhar para o sacrifício da cruz. Foi só para o sacrifício. Ele quer só me salvar? Não. Ele quer me dar vida e vida com abundância. Onde é a vida abundante? Aqui na terra. Porque no céu já tem tudo, irmão. Lá falam mansões celestiais. Mansões. Quem dá a mansão dá outro suprimento. Então, irmão, olhe, faça como Pedro fez. Olhe para Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.